Capítulo 44. Tempo para colapso de nível. 3 dias, 14 horas. Vistas: 1,7 trilhões. Seguidores: 439,9 mil milhões. Favoritos: 42,4 mil milhões. Eu não percebo por que é que ela matou a filha, disse Donut depois de regressarmos à Safe Room. Ela começou imediatamente a abrir as caixas de loot da batalha anterior. Ela não recebeu nada de novo exceto 2 módulos de armadilha da sua caixa dourada de sapador. Um chamava-se módulo de picos e o outro módulo de alarme. Estas eram armadilhas prontas a usar, sem necessidade de bricolagem. Podíamos upgradeá-las e reconfigurá-las, mas isso exigia o uso da nossa mesa de o que só aconteceria no quarto andar. Apesar do aviso de Mukita de que teríamos uma discussão após o programa, não havia sinal do administrador. O programa terminou, e fomos imediatamente transportados de volta para a sala. Eu ainda agarrava a caixa de sapatos nas minhas mãos. Eu suspirei e coloquei tudo no meu inventário. Eu tirei o meu kit de pedicure e comecei a trabalhar nos meus pés enquanto Donut continuava a falar, a um ritmo rápido. Ela tinha estado assim depois da última entrevista também. Ela tinha uma espécie de descarga de adrenalina por estar em frente à câmara, mesmo quando o programa era um desastre. Ela tinha um nome bonito. Yvette. Eu gosto desse nome. Tu viste? Ela não queria matar pessoas. Mas depois a mãe dela matou-a. É muito triste. Mas eu também estou meio aliviada. Tu sabes o que quero dizer? Já que a mãe dela a matou, isso significa que tu não a mataste. Teria sido um acidente, mas ainda assim. Tu não estás cansada? Eu perguntei. Eu estava exausto. Eu esfreguei a sola do meu pé com a pequena coisa de pedra. Eu podia sentir a IA observar-me. O programa de resumo iria para o ar em poucas horas, e eu queria dormir um pouco antes disso. Depois, precisávamos de sair. Donut plopou-se no meu ombro, a instalar-se para dormir depois de eu ter terminado com os meus pés. Ele era meio idiota, né? O tipo orc, quero dizer. Mas tu lembras-te do que ele disse? Nós batemos o recorde. Sim, Donut, eu disse. Fechei os olhos. Cal. O que, Donut? Eu disse, a tentar não deixar a exasperação soar na minha voz. Eu ouvi o que ele te disse, sobre o 9º andar, quero dizer. Não deixes que aquele idiota te incomode. Não, não o orc. Eu digo o Mordecai. Quando ele te disse que devias deixar-me quando chegássemos àquele andar. Eu ouvi-o. Vamos preocupar-nos em chegar ao 3º andar antes de sequer pensarmos em algo tão distante como o 9º. Nós nem sequer sabemos o que raios é aquilo tudo. Ok, ela disse, a sua voz pequena. Ela finalmente se ajeitou ao meu lado, e adormeceu antes de mim. Eu dormi durante a primeira parte do episódio de resumo. Acordei e encontrei Donut sentada na cadeira, a sua atenção no ecrã. Ela olhou para mim. Eles ainda não nos mencionaram. Mas eles mostraram aqueles gajos de África, Le Movimente. Eles encontraram um chefe de cidade. Era apenas uma bolha transparente do tamanho de uma casa. Matou todos eles. Havia um gajo do lado de fora de onde eles estavam presos, e agora ele está sozinho. Todos morreram, exceto ele. Eles mostraram-no sentado no chão a chorar por tipo 1 minuto seguido. A bolha parecia ser feita de gel. Eles não conseguiam descobrir como a magoar. Eu aposto que o fogo teria funcionado. Eles não tinham muito espaço para correr à volta, no entanto. A sala do chefe era uma série de tubos, como um sistema de esgotos. Cristo, eu disse, a olhar para o ecrã. Agora mostrava Lucia Mar a esmagar uma brindle de vespa em pedaços com a sua massa.
Ela tinha algum tipo de escudo mágico pessoal que eu nunca tinha notado antes. A Vespa cuspiu nela, e a bolha branca atingiu o escudo, a sibilizar e a flutuar no ar a bons 5 centímetros do lado da sua cabeça. Não admira, eu resmunguei. Os últimos 10 minutos do programa foram dedicados à nossa fuga. O resumo foi quase idêntico ao que eles tinham mostrado no programa do maestro, mas com música adicionada e melhores valores de produção. Eles mostraram close-up freeze frames do MOAB e renderizações 3D a girar das bombas individuais. Mostrou o elemental da raiva a cair no buraco, e o Oh Shit Baby a explodir mesmo ao lado dele. Assistimos enquanto a barra de vida do monstro despenhava, quase chegava a zero, e depois o monstro dissolveu-se. Experiência negada. Estampado no ecrã. Ei, isso não foi justo, gritou Donut. Nós tê-lo íamos matado se não se tivesse dissolvido. Talvez, eu disse. Eu estava desconfiado de como era fácil causar dano ao elemental, considerando o seu nível alto. Ou as minhas bombas eram demasiado poderosas, ou o monstro era especialmente fraco para o seu nível. Eu suspeitei que havia algo mais que nos estava a escapar. O monstro provavelmente dividia-se em dois ou explodia ao morrer ou algo igualmente horrível. Era quase como se o jogo estivesse a desafiar-nos a invocar outro e a tentar matá-lo de forma justa desta vez. Nós provavelmente subiríamos uma dúzia de níveis se conseguíssemos. Eu já conseguia pensar numa dúzia de maneiras de invocar um e ter algo à espera dele, algo que o mataria de certeza. Uma vez que se sabia como o monstro funcionava, não era assim tão difícil. Tinha que ser uma armadilha. O programa terminou com Imani a fazer uma pausa na entrada chamuscada para o terceiro andar. Ela olhou para o ar e levantou um dedo do meio antes de entrar. O programa terminou, e eu de repente senti-me muito sozinho. O sentimento surgiu do nada. Pensei naquele último membro de Le Mouvement, de estar preso fora da área do chefe, apenas para descobrir que todos os que ele conhecia tinham simplesmente desaparecido. Que pesadelo! Eu olhei para o ticker. 990,303. Nós tínhamos descido abaixo de 1 milhão, e eu não tinha notado. Por cada pessoa que desaparecia, eu sentia que estava a perder uma parte de mim, uma parte da minha humanidade. Pensei no que Donut tinha dito antes de adormecermos, e na pergunta não dita que ela tinha feito e na resposta que eu não lhe tinha dado. O anúncio chegou, e embora eu soubesse que estava a chegar, a voz súbita e retumbante surpreendeu-me. Olá, crawlers. Continuem o bom trabalho. Está tudo a correr bem. Agora que chegamos ao meio do nível, os guias de jogo podem agora instruir-vos sobre algumas das subtilezas relativas ao terceiro andar e como funciona o processo de seleção de raça e classe. Não se esqueçam de visitar o vosso guia de jogo antes de descerem para tornar a transição mais suave. Com efeito imediato, quaisquer mobs não sapientes que encontrem uma escada não serão desintegrados. Sim, todos acabamos de assistir a essa regra ser explorada no episódio de resumo. Foi muito inteligente e muito emocionante. Mas não vai acontecer de novo. A IA do sistema determinou que a proliferação das Brindle de Vespas é demasiado agressiva, e nós reduzimos para metade o número destes mobs atualmente no dungeon. Além disso, o dano do seu ataque ácido de cuspo foi ajustado para baixo. Ligeiramente. Por favor, notem que novos Brindle Grubs continuarão a gerar-se após a criação de um cadáver, mas cada um agora só tem uma probabilidade de 50% de prosseguir para a fase de pupa. É tudo por agora. Agora vão para aí e matem, matem, matem. No momento em que o anúncio terminou, uma mensagem apareceu. Aviso de admin. Um novo separador está disponível na tua interface. Eu pisquei. Isso foi inesperado.
Eu abri a minha interface, e de facto, havia uma nova secção. Contas. Eu cliquei nela. Havia apenas um item. Taxa de criador. Cântaro de Boom do Cal. Realeza. 1 moeda de ouro por morte. Mortes atuais. 4. Havia um botão. Levantar dinheiro agora. Abaixo disso estava uma linha muito pequena que eu mal conseguia ler. Não havia como fazer zoom. Eu tive que apertar os olhos para ler. A contagem atualiza-se uma vez por dia. 2 moedas de ouro mais 25% de taxa de depósito, arredondado para cima, deduzidos ao levantar o dinheiro. Os fundos não depositados estão sujeitos à perda por morte. 25%. Eu disse. Roubo de estrada. Se eu levantasse agora, eu só receberia uma única moeda de ouro. Se eu tivesse 5 moedas, eu ainda só receberia uma moeda porque eles arredondavam a taxa para cima. O que? Perguntou Donut. Eu acenei com a mão. Não é nada. Eu explico depois. Vamos andando. Estamos a fugir? É isso que estamos a fazer? A esconder-nos de Frank Q e Meg Mai? Não, eu disse. Esse foi o meu primeiro instinto, mas agora que dormi sobre o assunto, mudei de ideias. Aquela mulher está determinada a caçar-nos, e nós vamos ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Eu não sei se eles estão a chegar agora ou não. Eu prefiro muito mais estar pronto para ela do que tê-la a esgueirar-se por trás de nós. Mas como é que podemos fazer isso? Eles podem rastrear-nos e ficar invisíveis, e nós não podemos fazer nenhuma dessas coisas. A invisibilidade dela não é tão poderosa quanto eu pensei inicialmente. Nós vamos ter que eliminar o chefe da vizinhança local e obter aquele mapa. Isso tornará as nossas vidas muito mais fáceis. Aviso: não podes empunhar as tuas armas na presença de admins. Qualquer tentativa de violência contra um admin resultará na tua execução imediata. Merda, eu disse, a olhar para o teto. A Mukita está a chegar. Pop. Água salpicou sobre os meus pés, e um familiar Kua-Tin blindado apareceu. A minha interface desligou-se. Zev. Gritou Donut. Onde estiveste? Eu estava preocupada. Olá, Cal. Olá, Princesa Donut. Eu estou aqui para a vossa debriefing do programa. Tu estás bem? Perguntou Donut. Sim, obrigada, disse Zev. Eu fui censurada pela IA do sistema. Foi-me dada uma suspensão porque o sistema determinou que eu tinha trapaceado ao avisar-vos do elemental da raiva antes de ele aparecer. O meu representante apelou da decisão em meu nome, e após uma revisão mais aprofundada, foi determinado que vocês tinham notado o homem a urinar simultaneamente com a minha exclamação, então a censura foi removida do meu registro. Ela suspirou, a encher a sua máscara com bolhas. Mas embora o meu registro esteja tecnicamente limpo, não está na verdade. Assim que a IA repara em ti, é difícil fazê-la desreparar em ti, então eu tenho que ter um cuidado extra a partir de agora. Estamos em Sarilhos? Perguntou Donut. Aquele tipo orc foi mesmo mal para o Cal. Não, disse Zev. Foi impróprio tentarem desengajarem-se da entrevista, mas a corporação Borante deseja elogiar-vos por mostrarem o devido respeito pela organização. Eles estão na verdade muito satisfeitos convosco agora. Elogiar-nos? Eu disse. A sério? Devido respeito? O pensamento de dar respeito a qualquer coisa que a Borante fizesse deixava-me enjoado. Quem confundisse medo com respeito era um tolo. A política em relação a tudo isto é demasiado complicada para sequer começar a explicar. No entanto, aquela produção em particular, embora tecnicamente privada, é detida e operada por um príncipe de uma fação que está aliada a outra fação que está em desacordo com o sistema Borante. Tudo faria a vossa cabeça girar se eu vos fosse explicar. Se tu não gostas daqueles gajos,
Então por que é que os deixaste entrevistar-nos? Aquele programa é horrível, Zev. É quase tão cruel quanto o próprio jogo, eu quase disse. É abusivo. Ela assentiu. E eu gostaria de pedir desculpa. Mukita nunca deveria tê-lo agendado. O programa que eu tinha agendado também serve à multidão mais jovem, mas seria uma discussão sobre táticas específicas que vocês usam no dungeon. Eles fazem-no de uma forma criativa e parva. Mas para responder à tua pergunta, a Borante não tem permissão para discriminar contra empresas de produção membros do sindicato. Especialmente quando essas empresas estão ligadas a patrocinadores de produção. Isto é monitorizado muito de perto pela IA. Qualquer coisa a ver com dinheiro é observada cuidadosamente, especialmente nesta época. Então, aquele asshole do maestro é um príncipe? Eu perguntei. Não admira que ele seja um x-dick tão grande. Eu não percebi que ele era da realeza. Eu presumi que o programa não tinha muito dinheiro. Ele é um príncipe, disse Zev. Mas aquela produção é detida pelo seu irmão mais velho, o príncipe herdeiro Stalvart. Eu acho que o pai deles lhes dá um pequeno estipêndio para fazer o programa, provavelmente para os manter ocupados. Pensei naquela voz que nos tinha ameaçado quando tínhamos tentado cair fora. Se era ele, parecia ser tão duche quanto seu irmão mais novo. Príncipe Stalvart? Esse nome é quase tão mau quanto o maestro. Aspas. Eles são orques. Tudo o que fazem é sentimental, Mokishi. Eu não tinha ideia do que a palavra sentimental significava, mas presumi que se traduzia para brega. Então estes gajos são diferentes dos Tusklings? Eu sei que são obviamente uma raça diferente, mas eu pensei que os Tusklings eram os governantes de todos os orques. Os Tusklings são os governantes da supremacia orc. Stalvart e o Maestro são príncipes do Império Crânio. Esse é um sistema totalmente diferente. Se a supremacia orc é uma criança com uma banca de limonada, o Império Crânio é a corporação Walmart. É um dos maiores e mais antigos governos do sindicato. Sim, ele tinha dito algo sobre criar o Kroll. Olhei para Donut. Ele também falou um pouco sobre o 9º andar. Como ele vai estar lá? Desculpa, eu não posso realmente discutir isso ainda. Mordecai está agora autorizado a falar-vos sobre o 3º andar, mas é só isso. Há alguma coisa que nos possas dizer? Eu perguntei. Ela parecia magoada. O que eu posso dizer é que a cada 3 andares é o mesmo cenário. Mais ou menos. O 3º, 6º, 9º e assim por diante estão todos ligados de uma forma que se tornará clara mais tarde. Pensei no que Mordecai me tinha sussurrado antes, que a Borante estava a tentar acabar com o jogo o mais rapidamente possível. E se todos os crawlers morrerem antes do 9º andar sequer começar? Isso provavelmente não vai acontecer, ela disse. Está a começar a parecer que vamos chegar lá muito mais rápido do que o habitual, mas nós nunca tivemos uma extinção total de jogadores antes do 9º andar. Acontece no 9º andar muitas vezes, mas não antes dele. Mais uma vez, eu não vos posso dizer muito, mas esses andares, 3, 6, 9, 12, 15 e 18, todos vêm à existência ao mesmo tempo. Tu só podes visitá-los em contexto com o resto do Kroll, mas isso não significa que eles não estejam a ser utilizados. O que quer que aconteça nos 9º e 12º andares acontece com ou sem os crawlers. É um jogo dentro do jogo onde vocês não são o foco principal. Pelo menos não até lá chegarem. Desculpa, é só isso que eu posso dizer. Ok, eu disse. Eu estava só a perguntar. Eu não me vou preocupar com isso até lá chegarmos, suponho. Esse é o espírito. Agora precisamos de falar sobre os próximos dias.
Eu estava a fazer um brainstorming com a minha equipa, e nós concordamos que vocês dois precisam de se concentrar em desenvolver o vosso personagem. Vocês já estão numa boa posição, mas um par de níveis extra realmente vos ajudaria. Agora que o enredo de Meadowlark está concluído, nós podemos esperar um dia ou dois antes de realmente nos concentrarmos no próximo arco de história. Arco de história? Eu disse. A sério? Como é que esta coisa com a Meg e o Frank está a correr? Perguntou Donut. Zev acenou de forma desinteressada. Tem potencial, mas já está cansada. Aqueles dois têm uma boa quantidade de seguidores, especialmente depois da noite passada, mas não muitas pessoas pensam que eles vão sobreviver o tempo suficiente para aquela senhora Meg cumprir a sua ameaça. Ela não é muito carismática, e está a agir cada vez mais irracionalmente. Esta queixa que tu tens com o príncipe maestro está a receber muito mais atenção, especialmente com aquele Porky Boy Sneak que acabou de aparecer. Tem 2 horas de idade, e já está a ser tendência em todos os túneis das redes sociais. Mas como já discutimos, toda essa história não dará frutos até muito mais tarde. Nós sentimos que vocês podem safar-se a navegar por alguns dias até chegarem ao próximo andar, mas assim que chegarem à cidade superior, vocês precisam mesmo de se concentrar em algo convincente. Apenas treinem, e tentem não ser muito aborrecidos. Talvez eliminem um chefe ou 2. E não escolham nada esquisito durante a seleção de raça. Espera, eu disse. Que raio é um Porky Boy Sneak? Ela riu nervosamente. Sim, eu preciso de te falar sobre isto. Então, tu tiveste, um fenômeno semelhante na Terra. Estás familiarizado com o conceito de fanfiction? Espera, o que é isso? Perguntou Donut. Zev virou-se para Donut. Oh, meus deuses, Donut. Tu irias adorar. Havia este website inteiro, e estava cheio de histórias sobre Gossip Girl. Mas foi escrito por pessoas como tu e eu. Fãs reais, não os escritores. Então as histórias não são reais. Ou canon, eles chamavam-lhe. Mas algumas eram ótimas. Eu tentei escrever uma vez, mas não teve muitas visualizações. Isso parece a melhor coisa do mundo, disse Donut. Tu podes fazer com que o programa nunca acabe. Espera. As pessoas estão a escrever histórias sobre nós? Eu e o Cal. Sim, então um sneak é mais ou menos como uma fanfiction, mas é um vídeo. Então é como um filme de fanfiction. Tu podes experimentar a cena do ponto de vista de qualquer um dos personagens, ou podes simplesmente vê-lo. Este vídeo em particular é curto, e um pouco, qual é a palavra? Explícito. O que é que estava no vídeo? Perguntou Donut. O que é que tu queres dizer com explícito? Eu estava nele? Não, disse Zev. Apenas o Cal. O Cal e o maestro. E digamos apenas que o Cal tem a vantagem durante a cena. Eu disse. Eu tentei pensar em algo para dizer, mas não consegui pensar em nada. Quem o fez? Então, essa é a parte interessante. É um pouco um mistério. Apareceu apenas algumas horas depois da vossa entrevista. Ninguém sabe de onde veio. Mas tornou-se muito viral, muito rápido. A qualidade é impecável. Na verdade, saiu tão rápido, algumas pessoas pensam que é real. Não é, certo? Tu estás a perguntar-me se eu fodi o orc? Espera, é uma sextape? Com o Cal e o maestro? Disse Donut. Ela praticamente caiu da sua cadeira, a rir. E eu pensei que ia ser uma bruxa do pântano que finalmente roubaria o coração dele. É um pouco engraçado, disse Zev. Mas o Império Crânio provavelmente não vai achar piada. Eles ainda não reagiram, pelo menos não oficialmente. Eles não são conhecidos pelas suas respostas comedidas a insultos. É um insulto, no entanto?
Eu perguntei. Eu não sou gay, mas isso importa? Os Tusclins parecem ser muito abertos com, tu sabes, coisas esquisitas. As pessoas realmente se importam? Não é isso, disse Zev. Tu tens razão, a maioria não se importaria. Mas este é um príncipe do Império Crânio. E aquele vídeo é tanto gráfico quanto humilhante. Vocês os dois, dizem coisas um ao outro. Nós podemos vê-lo? Perguntou Donut. Eu quero vê-lo. Esse tipo de coisa tem que acontecer o tempo todo, eu disse. Aquele príncipe é um cockwombol tão grande, eu não consigo imaginar que a internet intergaláctica não esteja cheia de coisas assim. Oh, está. Isto é diferente. A qualidade é tão boa, e está em todo o lado agora. Todos estão a chamar ao príncipe Porky Boy, e, o porquinho atrevido do Cal, Carol's Not Little Pig. Tu tens que ver o vídeo. De qualquer forma, se o Império Crânio exigir que as pessoas parem de lhe chamar isso, vai ser como a coisa do Mood Skipper tudo de novo. Na última hora, a vossa taxa de comparência duplicou. Tu estás agora ao nível de Lucia Mar. O facto de isto ter acontecido à custa do Império Crânio deixou o partido muito feliz contigo. Oh merda, eu disse, qualquer sentido de diversão a fugir. A última coisa que precisamos é de algum patrocinador gigante a perseguir-nos. Qualquer entrevista que fizermos, eles vão apenas perguntar-me sobre isso, e eu posso dizer-te agora mesmo, não há nada que eu esteja disposto a dizer para fazer com que aqueles assholes me odeiem menos. Não há má publicidade, disse Zev. A posição oficial da Borante sobre isto é que, desde que tu não denigras a empresa, o partido, ou o próprio sindicato, qualquer opinião que expresse sobre outros governos não será recebida com qualquer tipo de ação punitiva. Além disso, não há muito que os outros governos possam fazer-vos. Não até ao sexto andar. Ou se eles optarem por um patrocínio de divindade nesta época. Mas de qualquer forma, não te preocupes com nada a acontecer fora do teu andar. Esse é o meu trabalho. Agora eu tenho que ir. A tua próxima aparição agendada é no programa de Odete. Enquanto isso, eu estarei disponível no chat. Adeus a ambos. Um momento depois, ela desapareceu, a salpicar água por todo o chão. Eu estou contente por ela estar bem, disse Donut. Eu sinto-me mal por a termos metido em sarilhos. Eu mal a ouvi. Eu não conseguia parar de pensar no vídeo. Este governo do Império Crânio tinha que saber o quão asshole aquele príncipe era. Além disso, eles não podiam culpar-me por algo que eu não fiz. Podiam? O meu Rude ligou-se de novo. A primeira coisa que notei foi que os meus seguidores tinham aumentado significativamente na última hora. Com a combinação do episódio de resumo e deste vídeo estúpido, aquela sensação de solidão que eu tinha sentido antes tinha desaparecido. Eu agora sentia-me como um inseto debaixo de um microscópio. Eu perguntei-me quantas pessoas realmente pensavam que o Sneak era real. Eu sempre me perguntei isso sobre os teóricos da conspiração. Eu sempre suspeitei que a maioria deles estavam apenas a trollar. Certamente o número real não podia ser muito grande. Cal, querido. Eu não posso acreditar que tu te ligaste àquele tipo, disse Donut em voz alta. Ela empurrou a porta, a sair da sala. Ele guinchou muito, no entanto. O riso dela desapareceu no corredor. Maldita sejas, Donut, eu disse. Ponto.